E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e começando mais um review do mangá de Tokyo Ghoul, agora com o volume 8. Depois de se aceitar mais uma vez após sua conversa com Hide, Kaneki volta a ter cabelos brancos e claramente diferente de alguns momentos atrás, imediatamente ele volta a batalhar contra Arima, pensando claro sobre tudo o que viveu até aqui, desde que perdeu suas memórias, mas sem aquela hesitação de antes e determinado a reencontrar principalmente Toka quando tudo aquilo acabar. Agora sim, eu acredito. Na sua forma Kakuja, Eto sai destruindo tudo o que encontra pela frente e pela facilidade como age, ela meio que conscientemente começa a brincar com Furuta, seu principal alvo, passando a persegui-lo, aproveitando o enorme desespero que ele demonstra ter enquanto foge dela. Porém, quando o encurrala e prepara o golpe final, uma surpresa, o Furuta libera sua Kagune, revela ser um Ghoul, a acerta em cheio em várias partes de seu corpo e o que é pior, demonstra ser bastante forte. Infelizmente eu acho que ainda não é a hora dele. De volta à missão na ilha, uma figura misteriosa passeia por entre a costa, lugar onde ocorreu a primeira batalha da Aogiri e dos investigadores, quando desembarcavam lá. E como ela é uma Ghoul, aproveita para se alimentar, revelando ser Kurona. Mas o que a Nashiro estaria fazendo lá? Afinal, supostamente ela deveria ter morrido após batalhar com o Juzo. Em outro lugar da ilha, Misa, que fugiu de sua batalha contra o Juzo, relembra o seu passado, de seus primeiros dias na Aogiri, e também quando conheceu Naki. Eles nunca se deram muito bem, e ela sempre quis entender o porquê. Logo ele virou o líder dos Ternos Brancos, quando Yamori foi eliminado, pois o Naki nunca foi tão esperto assim, mas tinha seguidores fiéis. Até que um dia, os próprios seguidores dele mostraram a ela uma das principais razões para eles o seguirem. E não era só porque o Naki era forte, mas a cada noite ele tinha uma espécie de ritual, sempre falando os nomes de cada um de seus companheiros que perdeu em lutas contra investigadores, e sempre em meio às lágrimas. E lutar por alguém que jamais iria esquecê-los era motivo mais do que o suficiente, já que Ghouls geralmente vivem muito pouco. Momentos assim até me fazem esquecer que eles são membros da Aogiri, considerados vilões. Mas esse momento tranquilo acaba aqui. Humber chega de repente e elimina um dos companheiros de Misa, que estava com ela desde que eles fugiram da batalha contra o Esquadrão Suzuya. E então, com um movido para cumprir seu dever e o outro buscando vingança, eles começam a batalhar. E quando parecia que Misa ganharia a batalha, vemos mais sobre o passado dela, sua origem, o que aconteceu com seu clã, o porquê ela é tão pequenininha, bem como o porquê a Bikaku dela possui 3 lâminas, dando origem ao seu apelido. Quando de repente Humber a surpreende com uma espécie de um ataque especial de sua Quink, a eliminando quase que imediatamente. Mas quando ele pensou que havia acabado e que apenas esperaria os seus senhores chegarem, um outro Ghoul chega de repente. E então, vocês saberiam a identidade desse Ghoul misterioso? Na parte final do capítulo, o Esquadrão Quinks encontram a fonte do cheiro que estava deixando Uria bastante inquieto. Eles estariam no esconderijo e quem eles encontraram seria a Mutsuki. Para aumentar ainda mais as dúvidas, o capítulo começa mostrando o passado de Mutsuki, quando estava conversando com o médico pouco tempo depois que ela teve seus pais assassinados por Ghouls. Porém, isso era um sonho. Ela logo acorda, muito culpa de Tosso, que estava enxugando as lágrimas dela quando percebeu que ela estava chorando, mesmo dormindo. E nos breves momentos em que ele não está ou a maltratando ou enlouquecido por esse amor doentio que ele diz ter, ele acaba falando sobre o seu passado, de como vivia quando ainda era criança e morava junto de seu pai, em um lugar um pouco afastado da cidade. Ele era maltratado e vivia sozinho e faminto a maior parte do tempo. Afinal, seu pai dizia ir para a cidade procurar por comida, mas demorava dias até retornar, quase sempre sem nada. E foi numa dessas saídas que o Tosso criou coragem e foi até a cidade por conta própria, pois não se aguentava mais de fome. E numa dessas escapadas, ele conheceu uma garota que, como o próprio disse, mudou seu mundo, Minomi. Ela se tornou uma grande amiga dele. E conforme os dois brincavam e ele a conhecia mais e mais tempo ele queria passar junto dela. E depois que descobriu que ela também era maltratada pelos pais, o Tosso fez uma proposta dos dois fugirem, a princípio para o oceano, lugar que Minomi gostava bastante. E antes de fugirem, eles foram se preparar na casa do próprio Tosso, que quase nunca tinha ninguém. Porém, exatamente na noite anterior à fuga,
O pai de Torso acabou voltando mais cedo do que o esperado. Como ele estava dormindo, quando percebeu tudo, já era tarde demais. Seu pai a estava devorando. E ele, sem pensar duas vezes, eliminou seu pai, ainda tentando salvá-la. Mas o que ele conseguiu foi apenas o torso dela. Daí o apelido, pois a partir daí, de todas as vítimas do Torso, sempre encontravam apenas essa parte do corpo. Na parte final do capítulo, será que foi isso o que aconteceu antes do Uri encontrar aquela parte no final do capítulo passado? Desesperado por achar que o Torso faria com ela o que aconteceu com Minomi, e sem ele dizer nada para aumentar ainda mais a sua preocupação, enquanto tentava resistir a todo custo, o Torso joga Mutsuki no chão, na tentativa de fazê-la parar. E nesse momento, após a queda, ela lembra do que realmente aconteceu em seu passado, do que aconteceu com seus pais. Ela mesma tinha feito aquilo, talvez sem motivo aparente, e desde sempre ela se convenceu de que Ghosts é que tinham feito aquilo, esquecendo de certa forma esse fato. E mais do que não ter motivos para fazer o que fez, parece que ela sentia prazer ao fazer isso. Nossa, mano, que doente. Passando a fazer contra animais em seu tempo de academia, com a ajuda daquele instrutor que antes havia falado com o Kaneki, lembram? Perguntando pela própria Mutsuki. Tudo o que acontecia em sua volta, ela se convencia de que não havia feito nada, inclusive no leilão, que ela devorou os corpos em seu caminho para se recuperar mais rapidamente de suas feridas. E enfim, se dando conta de tudo o que fez, ela recobra os sentidos, e de cabelo branco, vale dizer. Lembrando do que aconteceu há uns momentos atrás, antes que Torso pudesse fazer algo contra ela. Mutsuki o julgou antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, mas ele não iria machucá-la nem nada do tipo. Ele estava apenas preparando uma surpresa, e até bacana, vale dizer. Ele queria mostrar um campo de flores, num lugar bastante especial da ilha, que talvez só ele conhecia. Que vacilo, hein? Senti até um pouco de pena dele, cara. Certo que ele é doente e tal, mas complicado. Com isso, Mutsuki quebra de vez, e na parte final do capítulo, o Uri, completamente sem saber o que fazer, recebe um relatório de um outro lugar sobre o que está acontecendo na ilha. E sobre o relatório do Torso encontrado, bom, foi algo bastante pesado, cara. Então é melhor parar por aqui. E é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal se não é inscrito. E muito obrigado por acompanhar até aqui. Dê uma passada também lá no parceiro aqui do canal, o Orgulho de Escana. Link aí na descrição, certo? Valeu, um grande abraço e até a próxima!